sei. Oi, tudo bem? Meu nome é Isabela e nós somos graduandos de odontologia da Universidade Federal do Paraná. Estamos aqui para mostrar para vocês uma palestra sobre promoção de saúde bucal para idosos. Os temas abordados serão saúde e higiene bucal, próteses e implantes, sensação de boca seca, câncer de boca e outros fatores que influenciam na saúde bucal. Espero que vocês gostem. Oi, meu nome é Bibiana e eu vou começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre higiene bucal e por que ela é tão importante. Bom, é importante a gente manter uma boa higiene oral porque é a melhor maneira para prevenir contra cárie, doenças na gengiva e mau hálito. A cárie acontece quando a gente ingere alimentos açucarados. E as bactérias que vivem naturalmente na nossa boca usam esse açúcar como fonte de energia e acabam produzindo ácidos que prejudicam a estrutura dos nossos dentes. As doenças da gengiva também são conhecidas como doenças periodontais. Elas ocorrem porque, devido ao acúmulo de placa bacteriana na gengiva, pode ocorrer a inflamação dessa área, acarretando alguns problemas. E, por fim, um outro sintoma que pode surgir a partir de uma higiene oral precária é o mau hálito. Bom, então a escovação ela é a maneira mais convencional e simples da gente conseguir uma boa higiene bucal e tudo começa com a escolha da escova. Então, o mais indicado são escovas com cabeça pequena e cerdas macias, porque a ideia é que ela alcance o máximo de lugares possíveis dentro da boca. E as cerdas macias, elas não machucam a gengiva e também previnem contra o atrito que as cerdas produzem nos dentes, o que pode acabar causando um desgaste. A escolha do creme dental também é importante, porque além dele deixar aquele hálito fresco, ele tem como função colocar o composto flúor dentro da nossa cavidade bucal. E esse flúor, além dele ajudar na ação anticárie, ele também ameniza os efeitos daqueles ácidos que essas bactérias produzem. Quanto às técnicas de escovação, eu vou aumentar aqui para poder demonstrar para vocês. Então, na verdade, ela pode depender de pessoa para pessoa, mas a mais indicada é a gengiva dente, que a gente chama. Então, a gente posiciona a nossa escova levemente inclinada sobre os dentes e a gente faz movimentos arrastando para baixo. Isso vai garantir que o biofilme, que é aquela película que se acumula sobre os dentes, que nada mais é do que a junção daquelas bactérias, não acabe entrando dentro do nosso sulco gengival, que é o espaço que tem aqui em cima, entre os nossos dentes e a gengiva. Então, isso faz com que toda a sujeira vá para a ponta do dente. A gente pode fazer de 2 em 2, pelo menos umas 5 vezes esse movimento. Assim. Não precisa utilizar muita força e nem fazer com muita rapidez. E depois que terminar, vai para o próximo parzinho de dentes. Já aqui na parte da nossa mordida, a gente pode fazer movimentos de vassourinha mesmo, limpando toda essa parte aqui que tem essas fissuras e esses sulcos. E na parte de trás dos dentes, que é um pouquinho mais difícil, a gente posiciona a nossa escova inclinada assim também e vai puxando. Se sujar o espelho não tem problema, tá? É normal que isso aconteça. Bom, a gente viu que essa técnica, ela requer um pouquinho de destreza manual e nem todo mundo consegue. Então, existem alguns facilitadores que podem ser bem úteis na hora da gente escovar. Por exemplo, ali a gente consegue ver a escova elétrica. Deixa eu voltar aqui. Isso. A gente consegue ver ali uma escova elétrica, que ela basicamente faz todo o trabalho, só precisa segurar. Mas tem também uma opção um pouco mais barata e mais acessível, que é o engrossador de cabo. Ele ajuda bastante na hora de você conseguir a estabilidade para fazer o movimento de escovação. E pode também ser confeccionado em casa com alguns materiais bem simples. Você só dá uma busca na internet que tem algumas opções.
Mas se nenhuma desses facilitadores for adequado, a gente não precisa ter vergonha de buscar ajuda também. Então, agora que vocês já sabem a técnica de escovação adequada, vocês mesmos podem ensinar para outras pessoas, pode ser um parente, um amigo, um responsável, tanto faz. Vocês podem ensinar para essas pessoas e pedir ajuda. Bom, para deixar a higiene bucal bem completa, a gente também sempre sugere o uso do fio dental. Tem vários tipos no mercado, desde fitas, mais grossos, mais finos. Tem facilitadores também, que é aquela haste de plástico aqui embaixo, com fio dental, ele facilita bastante na hora do uso também. E aqui a gente fez um videozinho para ensinar como passar o fio dental de maneira adequada. Então, eu vou dar play e a gente vai explicar enquanto assiste. Então, a gente pega o fio dental, enrola ele nos dedos, coloca ele entre os dentes e abraça, faz um movimento de zigue-zague e puxa para cima. Aí você enrola mais uma vez no dedo para garantir que aquela sujeira que você tirou não entre de novo no espaço entre os dentes. E vai repetir o movimento do outro lado do dente, abraçando e puxando para cima. O fio dental, ele é altamente recomendado porque ele vai tirar toda aquela sujeira que as cerdas das escovas não conseguiram. Então, aquele biofilme que se acumula no meio dos dentes, vocês vão conseguir tirar. Oi, meu nome é Maria Cecília e eu vou dar continuidade ao que a Bibiana já vinha falando em relação à higiene. Uma parte muito importante da higiene é a da língua, porque ali podem se acumular alimentos e, consequentemente, bactérias que, como eu já falei, causam mau hálito ou algumas outras coisas. A higiene pode ser feita com alguns métodos. O primeiro deles é com a escova mesmo. Após você fazer a escovação, você escova, você pega da parte de trás da língua, faz movimentos de varredura, assim, com calma e com delicadeza, não precisa forçar nada, e vai puxando tudo aquilo para a ponta da língua para depois cuspir. O segundo método é o raspador de língua, é aquela imagem ali de baixo. Ele raspa literalmente a língua e vai tirando toda aquela camada branca que a gente tem sobre a superfície. Uma alternativa para o raspador de língua, que às vezes pode ser comprado em farmácias e coisas, é você usar uma colherzinha de chá da sua cozinha, você pega e raspa também sua língua com bastante cuidado para não machucar os tecidos moles, e vai surtir o mesmo efeito do raspador. É importante dizer que a colherinha vai ter que ficar só para isso, você não vai poder usar para outras coisas. E por fim, a gente também trabalha com a gaze molhada um pouco, porque os métodos anteriores eles podem trazer um desconforto algumas vezes, ou ânsia de vômito. Então, a gaze molhada você pega, molha um pouquinho a gaze e passa com bastante cuidado na língua, e assim vai limpar e ainda vai fornecer um pouco de umidade para a boca. E como a gente vai falar um pouco mais para frente, a sensação de boca seca às vezes está presente na terceira idade. Então, são duas vantagens em um método só. E por fim, a gente queria fazer uma observação sobre os enxaguantes, porque quem nunca usou um enxaguante para deixar aquele hábito gostoso, ou achou que ele substituía a escovação, e não, ele não substitui a escovação, e ele funciona assim parecido com um antibiótico. Ele age sobre certas bactérias da nossa boca. E se ele for usado de maneira errada, ele pode trazer alguns problemas. Então, sempre que vocês quiserem usar um enxaguante, é bom pedir orientação do dentista, porque ele vai saber o enxaguante certo para cada caso, e se há realmente necessidade disso. E um parênteses, assim, que ainda deve ser evitado principalmente os enxaguantes que contêm álcool na sua composição, porque é uma substância que resseca os tecidos da boca, e como eu já falei, às vezes há uma sensação de boca seca na terceira idade, e com esse produto ressecando ainda mais, piora a sensação, sabe? O que não é bom. Oi, então agora eu vou falar um pouco sobre próteses e implantes. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês a diferença entre implante e prótese.
O implante, ele basicamente consiste de um procedimento cirúrgico. Então, para você ter colocado o implante na boca, é necessário a colocação de um pino de titânio, que é o metal, no osso da mandíbula, que é o osso de baixo, ou da maxila, que é o osso de cima. Então, uma das necessidades para ser colocado o implante é ter um osso em boa qualidade. Caso você não possua um osso que esteja firme o suficiente, depois do diagnóstico do dentista, pode ser realizado também um enxerto, que nada mais é a retirada do osso de um local do corpo e é colocada na boca. Normalmente esse osso é retirado da bacia. Logo, a prótese, ela tem algumas divisões. A prótese fixa, ela é chamada também de dentadura sob implante. Então, é colocado alguns pinos de implante, normalmente são 4 a 6, e esses pinos vão fixar uma dentadura na boca. Então, essa dentadura pode ser tanto fixa quanto semifixa. A semifixa é necessário a retirada dela para a higienização. A prótese parcial removível, ela tem uma outra necessidade. Ela não precisa de procedimento cirúrgico, porém, ela necessita a presença de outros dentes naturais na boca, diferentemente da prótese parcial e do implante. Porque a prótese parcial removível, ela é apoiada pela estrutura acrílica ou metálica nos outros dentes. Então, caso você não possua esses outros dentes na boca, não vai ter onde apoiar essa prótese. Aí existem outras opções. E por último, existe a prótese total convencional, que é chamada comumente de dentadura. Essa não é necessário a presença de dentes naturais, como também não é necessário procedimento cirúrgico. Ela é apoiada na mucosa, na gengiva, então ela fica bem fixada como as outras, mas ela não é tão invasiva pelo procedimento. Mas vale ressaltar que é necessário sempre o acompanhamento do dentista e ver qual que é o melhor para a sua necessidade. Então, o dentista, depois de alguns exames, conversar com você sobre seus hábitos, ele vai saber te dizer qual que é a melhor opção para você. Oi, o meu nome é Manuela e eu vou falar sobre higiene bucal no uso de próteses. Então, começando pela prótese removível, que é a dentadura, né, como a gente conhece, elas devem ser limpas após cada refeição. E a gente deve fazer a limpeza delas fora da boca, com uma escova de dente um pouco mais dura do que a escova normal que a gente usa, e água. Se você quiser usar sabão ou pasta de dente, pode usar, mas aí é opcional. Então, a gente deve limpar todas as partes da prótese, escovando os dentes artificiais, a parte que imita a gengiva, que é essa parte rosa, e por dentro da prótese, onde ela encaixa na gengiva. Depois só enxágua bem. E a gente deve limpar a prótese, porque assim como os dentes naturais, ela acumula um biofilme, o que pode gerar mau hálito e doenças. Doença na gengiva, né, como foi falado no começo. E é muito importante lembrar que mesmo que você faça uso de prótese total, ou seja, não tenha nenhum dente na boca, você deve limpar a sua gengiva e a sua língua, porque para evitar o mau hálito e as doenças, né? Essa limpeza pode ser feita com uma gaze úmida e você pode passar ela por toda a sua gengiva e sobre a língua. Não precisa esfregar e nem fazer força, é só passar mesmo com delicadeza para remover o acúmulo de biofilme. Alguns cuidados que a gente deve ter com a prótese são: ela deve ser retirada para dormir e quando tirar, ela deve ser colocada num copinho com água. E na hora que você for limpar a prótese, escovar ela depois da refeição, é sempre bom colocar uma toalha em cima da pia ou da bancada que você está utilizando, para caso a prótese caia, escorregue da mão, ela não caia direto no chão ou direto sobre a pia e acabe quebrando. E é muito importante também, quando você guardar ela, tirar da boca e for guardar, deixar num lugar fora do alcance de crianças e animais, que é muito comum eles pegarem e aí acaba estragando, né? Algumas coisas que não devem acontecer com a sua prótese são: ela não deve machucar a sua boca, nem fazer feridas em nenhum lugar, e não deve ficar caindo enquanto você fala ou mastiga. Se alguma dessas coisas estiver acontecendo, é muito importante que você procure o seu dentista para evitar problemas futuros.
Oi, meu nome é Maria Fernanda e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a sensação de boca seca. Bom, a xerostomia, mais comumente conhecida como sensação de boca seca, ela está relacionada à redução na produção de saliva pelas nossas glândulas salivares. E se você tem sentido dificuldade de mastigar ou engolir os alimentos, isso pode significar que você está com xerostomia. O grande problema de apresentar esse sintoma é que quando a gente tem a boca úmida, além de ela auxiliar no processo de digestão, ela evita o acúmulo de placa bacteriana, que pode ocasionar inflamações nas nossas gengivas e provocar cárie. Essa sensação de boca seca, ela muitas vezes está associada à sensação de ardência na boca e na língua, além de lábios secos e rachados com bastante frequência. Entre os vários fatores que estão associados à causa da xerostomia, estão tabagismo, estresse, diabetes mellitus, alguns medicamentos como diuréticos, hipertensão para diabetes, para Alzheimer, Parkinson, alergia e depressão. Porém, é muito importante que se você sentir esse sintoma, você não interrompa o uso do seu medicamento, mas você informe o seu dentista e o seu médico para ver qual que é a melhor solução desse problema. Se você tem o hábito de dormir com a boca aberta e ingerir pouco líquido, ele pode desencadear também a xerostomia. Oi, meu nome é Mariane e eu vim contar para vocês que existem algumas maneiras de prevenir que a xerostomia aconteça, como minimizar a ingestão de alimentos picantes e salgados, evitar o cigarro e o álcool e se hidratar corretamente. Mastigar chicletes também ajudam a estimular a produção da saliva, mas não pode ser nada em excesso e sempre procure aqueles sem adição de açúcar. Fora isso, o paciente que sente sua boca seca, ele sempre tem que ir ao dentista de pelo menos 6 em 6 meses para fazer o controle da placa bacteriana e minimizar assim o risco de desenvolvimento de cárie. O tratamento sugere que a pessoa que sente sua boca seca beba bastante água na temperatura ambiente durante o dia, mantenha uma correta higiene bucal, evite bebidas que contenham açúcar ou cafeína, use gomas de mascar ou outros doces sem açúcar para estimular o fluxo da saliva, evite a ingestão de bebidas alcoólicas e o fumo, porque eles secam a boca, tornando você mais suscetível à gengivite e ao câncer bucal, e tente usar um umidificador noturno para aumentar o nível de umidade no ar enquanto você dorme. Fora isso, é muito importante que você visite seu dentista para desenvolver um plano detalhado para o tratamento e para a administração da sua boca seca, principalmente se esses sintomas eles forem crônicos, que significa de longa duração. Um dentista ou médico tem que ser procurado, lembrando novamente que podem estar associados a diversas doenças. Oi, meu nome é Daniela, vou falar um pouco sobre câncer de boca. O câncer de boca é quando nós ficamos expostos a agentes cancerígenos que mudam a estrutura das nossas células, e essas células com estruturas modificadas vão se multiplicar no nosso organismo, formando lesões e tumores. O câncer é mais encontrado na língua, na garganta e nos lábios, mas também, como podemos ver na imagem, pode ser encontrado com menos prevalência em outros locais. O câncer bucal está entre os 10 cânceres mais prevalentes de mortalidade, no qual acomete mais o sexo masculino e indivíduos acima de 40 anos com foco câncer. Na ponta da língua da próxima imagem, ela é esbranquiçada ou avermelhada, e normalmente indolor, uma cicatrização lenta, e ela pode evoluir para uma lesão maior, começar na região profunda da língua, que daí já é endurecida e pode apresentar dor. Como a gente pode ver nas imagens ao lado, o câncer pode se apresentar em regiões mais ocultas, que a gente normalmente não costuma enxergar, costuma ver essas regiões.
ou no lábio, como nessa foto acima, que pode ser confundida como um simples machucado. Então, por isso que o principal problema do câncer é que a gente realiza um diagnóstico muito tardio, que já vai ter que realizar um procedimento muito avançado. Os principais fatores de risco do câncer podem ser tanto definitivos quanto adquiridos. Os fatores definitivos, como nós falamos anteriormente, são gênero e idade, mas também pode ser predisposição genética e sistema imune, como é o caso da doença autoimune, que os indivíduos que apresentam possuem maior predisposição ao desenvolvimento do câncer. Além dos fatores definitivos, temos os fatores adquiridos, que são o tabagismo, alcoolismo. O alcoolismo associado ao tabagismo possui uma maior predisposição, a exposição solar, a exposição a produtos tóxicos como os agrotóxicos, a dieta pobre em proteínas e vitaminas e rica em gorduras. Próteses mal adaptadas podem causar atrito e desenvolver lesões, assim como a higiene bucal. Todos esses fatores possuem agentes que vão possuir agentes cancerígenos que vão penetrar na mucosa. Oi, meu nome é Natália, eu vou falar um pouquinho mais sobre a prevenção do câncer de boca. Muitas pessoas têm dúvida de se o câncer ele pode ser prevenido, né? E a resposta é que sim, alguns tipos de câncer, eles têm suas chances, as chances caem drasticamente quando são tomadas algumas atitudes, como evitar fumar, beber, tomar bebidas alcoólicas, ter uma dieta saudável e balanceada, ter uma boa higiene bucal e uma prótese bem adaptada para que não se criem feridas nos locais de adaptação dessa prótese e também não se acumulem restos de alimento. Fazer uso do protetor solar, mesmo quando não for exposto diretamente ao sol, inclusive protetores labiais com filtro solar, que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo. A utilização de preservativos e a utilização de protetores faciais e máscara na presença de produtos tóxicos, como, por exemplo, o agrotóxico. O autoexame, ele é o que se tem de mais importante no que se diz respeito ao diagnóstico precoce e à não evolução de um possível câncer. Ele pode ser feito por qualquer pessoa, só é necessário que tenha um espelho, e é importante que seja feito após escovação, para também não haver nenhum resquício de alimentos na boca. Primeiro, deve-se olhar os lábios do lado de fora, que é uma área bem prevalente de câncer de boca. Olhar os lábios se não tem nenhuma ferida, que não cicatriza, nenhum caroço, nada que seja mais anormal, que você não esteja acostumado, né? E daí deve-se puxar os lábios inferior e o lábio superior também, apalpar toda a mucosa, inclusive as bochechas, observar bem a língua nas laterais, no dorso e também embaixo da língua. E a região posterior de língua também é uma região bem prevalente de câncer, então é bem importante que se olhe bem no fundo da língua, assim. E o céu da boca também é importante que se olhe no espelho. E, por último, o pescoço, que é bem importante observar se os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo, não tem nenhuma diferença de tamanho, ao apalpar com o polegar, ver se não tem nenhum caroço, ou nada que diferencie os dois de tamanho. E também em toda a boca, né? Verificar se não tem algum tipo de caroço ou mancha branca, endurecida, algum tipo desses sintomas. O tratamento, né, depois que é diagnosticado o câncer pela biópsia, ele deve ser começado imediatamente. O tratamento ele pode ser cirúrgico, né, com a retirada da área afetada pelo tumor e a reconstrução do local. E a radioterapia e a quimioterapia são indicados em casos mais complexos para complementar o tratamento e obter um melhor resultado curativo. A radioterapia, por ele atacar várias células da boca, ela pode causar queimaduras na pele, onde há radiação, né, onde é encontrada, e pode também causar rouquidão, perda de paladar, vermelhidão, irritação. Então é bem importante que a qualquer sinal de alguma ferida ou algo estranho na boca, lábios e no pescoço, um cirurgião dentista seja procurado para que ele faça o diagnóstico correto, porque se o câncer, se ele for diagnosticado de uma forma precoce, ele pode não se desenvolver de uma forma mais agressiva, né? E então é bem importante que não se espere sentir a dor para ir ao dentista. É importante sempre se cuidar e sempre estar fazendo a sua higiene bucal. Oi, pessoal, meu nome é Fernando e eu vou falar sobre outros fatores que também influenciam na saúde bucal. Dentre eles se destacam a dieta, o uso de medicamentos e as doenças sistêmicas. A dieta, a gente sabe que ela está intimamente relacionada com diversos problemas bucais, como cárie, doença periodontal e erosão dentária.
Os alimentos açucarados, a gente sabe que pode causar a cárie porque as bactérias usam eles para produzir ácido que faz o buraco no dente, que é a cárie. Além desses alimentos que a gente sabe que são doces, como as próprias as balas, as bolachas, refrigerantes, as massas e pães com farinha branca também possuem açúcar. Já a erosão dentária é um desgaste causado pelo consumo frequente de bebidas e alimentos ácidos. Aí eu destaquei os mais ácidos para vocês, que são os refrigerantes, os energéticos, as frutas cítricas e os vinagres. E alguns alimentos também podem fazer bem para a nossa saúde, tanto da gengiva quanto dos dentes. E destacam, então, os alimentos fibrosos em geral, como maçã, cenoura e amêndoas, e alimentos ricos em vitamina C. Porém, temos que ter cuidado com os alimentos ricos em vitamina C, pois geralmente são como as frutas cítricas, são muito ácidos. Então, faz bem para a saúde, mas desde que não seja em excesso. Então, uma sugestão para vocês é optar por uma alimentação saudável, evitando alimentos com muito açúcar e muito ácido, para a gente ter uma saúde bucal mais saudável, uma condição bucal mais saudável. Quanto aos medicamentos, a principal característica dos medicamentos que pode afetar na saúde bucal é dando a sensação de boca seca à pessoa. E existem 5 tipos de medicamentos que fazem mais ainda esse efeito. Primeiramente, os antihistamínicos, que são usados em caso de alergia. São eles os principais: Allegra, Imistin, Histamin, Alergalив, entre outros, que estão listados ali. Porém, o bom do antihistamínico é que ele é tomado apenas, geralmente, durante o período da crise de alergia, exceto os casos de urticária crônica ou algumas outras comorbidades. Os analgésicos e os diuréticos também. Os diuréticos são usados para aumentar o volume da urina em casos de problemas hepáticos, problemas renais e problemas cardiovasculares, como a hidroclorotiazida, a furosemida e entre outros ali listados, e os analgésicos muito vendidos nas farmácias para dor, como dipirona e paracetamol, tanto para dor muscular e dor de cabeça. E alguns medicamentos de uso contínuo, como antidepressivos e remédios para pressão alta. Foi colocado bastante no formulário a losartana, o atenolol e o enalapril, que são medicamentos para pressão alta, por isso eu coloquei um exemplo ali, que é a losartana. E os antidepressivos, que também são de uso contínuo, por isso a chance de causar boca seca a longo prazo é ainda maior, então deve redobrar ainda mais a atenção do paciente. Então, ali todos os exemplos de antidepressivos que causam a boca seca também. Uma sugestão para vocês é nunca deixar de informar o dentista de vocês sobre os medicamentos, pois não cabe só o dentista resolver o problema, ele tem que também diagnosticar a causa do problema, e que vocês leiam a bula dos medicamentos, caso não tenha listado eles aqui, ou seja de algum outro tipo de medicamento, pois ele pode afetar a sua saúde bucal. E, por último, a relação de algumas doenças bucais e doenças sistêmicas. Nem sempre as doenças bucais estão relacionadas com uma higiene inadequada, com o uso de medicamentos ou com a dieta. Pode estar relacionado também com doenças crônicas do corpo. Coloquei 4 exemplos para vocês. O primeiro deles é as pessoas que têm ou já tiveram pedras nos rins, têm uma tendência maior a desenvolver cálculo também na boca, que a gente chama de tártaro. Pessoas com doenças gastrointestinais, doenças respiratórias, são mais prováveis a sofrer de halitose. Os diabéticos também são mais propensos a sofrer de halitose, assim como de doença periodontal, em diferentes níveis, tanto gengivite quanto periodontite. E o último caso é da doença periodontal relacionada à doença cardiovascular, pois as mesmas bactérias presentes na boca, na doença periodontal, podem ir através do sangue para o coração, causando problemas cardiovasculares. Então, se você tem problema no coração, você possivelmente tem a doença periodontal e vice-versa. Bom, essa pergunta surgiu para a gente no formulário e a gente decidiu comentar um pouquinho com vocês. E como vocês são um grupo de risco, né, e os idosos, não é recomendado que vocês vão ao dentista, mas se for algo de urgência, é importante que vocês tomem todos os devidos cuidados e também procurem saber se o seu dentista está tomando os cuidados certos também, para que você possa ir em segurança.
Bom, então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado, que as informações que a gente compartilhou tenham sido úteis. E junto com o vídeo da nossa palestra, a gente vai disponibilizar um link onde vocês podem nos dar um feedback, falar o que vocês acharam. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, também podem escrever para nós. A gente adoraria saber se a nossa conversa ajudou. Então é isso. Lembrando que é sempre importante procurar um dentista, mesmo que não tenha nada de anormal, o recomendado é que as visitas sejam pelo menos de 6 em 6 meses, tá? Então cuidem bastante da saúde bucal de vocês. E é isso, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.